Minuto Bola. Seja bem-vindo, cara amigo ouvinte! Começa pra você mais um Minuto Bola, sob a companhia de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. E no programa de hoje vamos falar da vitória incrível do Vasco na Sul-Americana e um giro pelo futebol. Perfeitamente, então vamos começar o programa. O primeiro assunto de hoje, eu vou permitir que você, Lorena Garcia, vascaína aqui do Minuto Bola, anuncie pra gente. Muito obrigado, Pó de Arroz. Nós vamos falar da incrível vitória do time da virada. O Vasco buscou 4 gols quando nem o mais fanático cruzmaltino como eu esperava. E se classificou para as semifinais da Copa Sul-Americana. Exatamente, foi uma noite incrível pra torcida vascaína. E se não esperavam, no mínimo não deixaram de torcer, né? E mediante a mais esse milagre no Caldeirão, o Vasco chegou lá, né? Foi sofrido, foi chorado, mas com um final vencedor, né? E foi interessante, Lorena, que a ordem dos gols até certo ponto foi um placar incrível, né? 5-2, a gente vê. E nada dizia com o jogo, né? Porque o Vasco tava dominando e o Universitário virou a partida sem merecer, mas sem merecer mesmo. Você não acha? Na verdade, o Vasco jogou bem, né? No primeiro tempo, lutou bastante. Mas aí no segundo tempo a gente mostrou a nossa raça, né? Pois exatamente o nosso nome. O Vasco é o time da virada, o Vasco é o time do amor. Então tá bom, o amor fica com vocês, mas se é o time da virada a gente concorda. E com amplo domínio das ações, né? Porque o Vasco chegou a abrir 1-0 no primeiro tempo e do nada o Universitário aos 32 minutos empatou e no primeiro lance do segundo tempo virou pra 2-1, né? Como se tivesse passado a dominar o jogo, conseguindo assim a virada, como se tivesse merecido, mas bastou um minutinho depois e as coisas começaram a voltar ao normal, né? Na verdade era o tempo inteiro uma pressão danada do Vasco, quase que 100% do tempo com a bola no campo do Universitário. Pois é. Bastou um minutinho, né, para as coisas acontecerem e ia voltar ao normal. O Vasco buscou empate aos 3, depois aos 12 virou e aos 16 o Universitário teve um jogador expulso, né? Talvez o Vasco também teve. O Vasco que foi o Diego Souza, né, no intervalo. Diego Souza, sim. Pela Diego confusão Souza que aconteceu no jogo, o juiz procurou 2 jogadores para expulsar. Diego Souza nem na confusão tava, mas foi expulso. Não, né? É sempre assim, o árbitro quando tem alguma confusão, ele pega um de cada lado e bota pra fora. E foi engraçado, foi o Diego Souza pelo Vasco e pelo Universitário foi o Antônio Gonzalez. O árbitro os expulsou sem ter mostrado cartão vermelho. Exatamente. Parece, pelo menos pelas imagens, não teve nenhuma assim de televisão mostrando o árbitro que foi o Carlos Amarília, né? Apontando cartão vermelho pro Diego Souza e pro Antônio Gonzalez, o Carlos Amarília tava meio doidinho, né, no jogo. Deu vários cartões, mas alguns foram justos, né? Alguns sim. Alguns sim. Ao mesmo tempo que ele não deu os cartões, eu acho que no primeiro tempo ele não deu 2 pênaltis a favor do Vasco ainda. Exatamente, 2 pênaltis em cima do Juninho. Um em cima do Juninho. Um em cima do Juninho, o outro que foi o primeiro dos 3, né? Que teve um que ele marcou, né? Porque também primeiro gol do Vasco foi de pênalti em cima do Juninho. Que aí o Diego Souza bateu, fez o gol, né? Que foi até engraçado, quem acompanhou esse jogo... Pois foi a transmissão da partida lá, que o comentarista de arbitragem tava brigando com a imagem, né? Praticamente. Que pra mim, na minha visão, tinha sido pênalti claro. Eu também. Enquanto a gente tava citando esses 3 momentos, né, que o Vasco empatou o jogo, 1 minuto depois, e depois conseguiu a virada e o Universitário teve um jogador expulso, talvez deva ter sido, né, esses 3 acontecimentos que desmantelaram os peruanos, né, porque terem conseguido a virada foi uma coisa incrível, porque até aquele ponto o Vasco precisava o quê? De 4 gols pra poder conseguir a classificação, né? Praticamente tinha matado, selado a sua vaga para semifinais Universitário e foi surpreendido com 3 lances no mínimo curiosos, né? Quanto ao primeiro gol, tudo bem, foi normal, mas um minuto depois, né? Foi um frangaço aquele do gol do Dedé, depois né? o frangaço do goleiro, né? E por terceiro ainda perde um jogador expulso. Fernando Praz também falhou naquele primeiro gol do Ele Universitário. tá catando borboleta, né? A mão pra cima, socando a bola. Brincadeira, mas o Praz tá com crédito, né? Exatamente. Pois bem, e no fim do primeiro tempo a gente já citou, foi essa confusão entre os jogadores, né? E, mais uma vez, ressaltando esses placares incríveis que o Vasco consegue, né? Foi 8-2 na Aurora, agora 5-2.
8-3 na Aurora. 8-3, exatamente. 8-3 na Aurora, perdão. E agora 5... esse 5-2 no Universitário. Que ninguém acreditava, talvez porque o time do Aurora, o time do Universitário é melhor que o time do Aurora. Não, o isso time com vem certeza. em crise, né, e tá lutando pra poder... Tava lutando até então pra chegar à final, pelo menos. E foi bacana alguns jogadores terem se emocionado também depois da partida, né? Dedé jogou chuteira, camisa, Nossa, Dedé meião, tudo. Só faltou jogar o calção pra torcida, né? E ele que fez o 100º jogo com a camisa do Vasco, né? Dedé foi um monstro nesse jogo, ele foi a cara do jogo, na verdade, né? E ainda soma que com esse reverenciamento à torcida, né? Jogou todos os seus equipamentos de jogo quase e acabou se consagrando de vez como ídolo, né? Se faltava alguma coisa, eu acho que não falta mais nada pro Dedé ser um ídolo ídolo vascaíno, você não concorda? Exatamente. Eu acho que o Dedé já é, né, um ídolo, né? Já tem um título, né? Conquistou a Copa do Brasil, né? E o que ele vem não falta mostrando mais é nada. muito bom pro torcedor vascaíno, porque ele vem mostrando um amor mesmo pela camisa do Vasco. Todos os jogos, quando ganha, ele faz alguma coisa, ele sempre se emociona quando fala, né? Bacana mesmo. A gente vê que o cara não é, como é que se diz, não é mascarado em nada, né? Nada. O cara é verdadeiro mesmo, gosta do Vasco e tem esse amor imenso com o torcedor. E agora na próxima fase, o Vasco ele vai encarar o vencedor de Universidade do Chile e Arsenal da Argentina. Eu cheguei a dizer no programa que a gente falou sobre essa partida que seria contra Libertad ou LDU, mas vai aí a correção. E muito provavelmente, né, Lorena, virá mais uma universidade para encarar o Vasco, né? Pô, já enfrentou Universitário e agora pega a Universidade do Chile. Verdade. Você não concorda? Vamos ver se vai dar sorte, né? Porque o time do Universidade do Chile é muito bom. Melhor ainda que o time do Universitário. E o time, lembrando que ganhou o Flamengo dentro de casa, aqui lá no Rio de Janeiro. Engenhão com a goleada, e né? depois ganhou o Flamengo dentro da casa deles. Exatamente. De tanto o Vasco enfrentar universidades, quem sabe a gente aí da Faesa no marco amistoso também com o Vasco, se ele não aceita, né? O Vasco tem vencendo as universidades, que você falou aquilo que você citou teve um programa que você deu aquela... Ah, tá, que então, a gente tinha falado mal de universidade, né? Mas aí bastou chegar esse segundo jogo e o Vasco mandou o Universitário embora, né? Que realmente seria engraçado, né? O Universidade do Chile ter eliminado o Flamengo, o Universitário eliminar o Vasco. O Vasco jogou essa zica pra longe e se classificou, né? Dificilmente, como a gente disse, o Arsenal vai se classificar pra encarar o Vasco, né? Vai ter um duelo muito complicado contra a Universidade do Chile. Eu acho que dá a Universidade do Chile mesmo. Pois é. E dando um giro nas notícias do futebol, na tarde desta quarta-feira, uma notícia bastante importante para os apreciadores de Neymar. Ele assinou contrato com o Santos e vai até 2014, hein? Pois é, uma notícia bombástica aí, né? Colocando fim nos sonhos de Real Madrid e Barcelona, né? Um dos times mais poderosos da Europa, né? Financeiramente e até pela imagem que tem pro mundo, né? Real Madrid e Barcelona. Realmente. E o Neymar acabou ficando no Santos, quem diria, né? Dando um exemplo mesmo de jogador profissional e que foi criado na base, criado no Santos, que pode perfeitamente construir sua carreira no Brasil, né? E uma outra notícia, não muito boa, uma notícia triste, o Fluminense dormiu e amanheceu de luto, né? Nesta quarta-feira faleceu o ex-atacante do clube, Super Ézio. Ele foi jogador tricolor carioca nos anos 90, né, Léo? Exato, ele foi ídolo do Fluminense e jogou no Flu de 91 a 95. Era capixaba, 45 anos. Exatamente, jogou no Rio Branco. E ele é o 9º artilheiro da história do clube com 118 gols. 119, né? 119? Então. E em 237 jogos com a camisa tricolor. E o que deixava os torcedores eufóricos, né? Que 12 desses gols foram em Fla-Flus. Exato, ele é o maior goleador, né? O terceiro maior artilheiro da história do clássico. Ele perde pro Hércules, que era também do Fluminense, e pro Zico, que é o maior artilheiro da história do Fla-Flu, né? Ézio estava internado no hospital da Zona Oeste do Rio de Janeiro e sofria de câncer no pâncreas. Lutava contra a doença desde outubro do ano passado. Inclusive foi a mesma doença que matou Steve Jobs, né? O Steve Jobs, ele tava também com câncer no pâncreas. Agora também o boxeador Joe Frazier, né, que derrotou o Muhammad Ali, também sofreu de câncer, não sei precisamente se no pâncreas, mas fica aí. Os esportistas têm que ir mais ao médico, né, pra dar uma olhadinha. Dar uma cuidada, porque é um negócio sério.
E, particularmente, como tricolor, uma triste notícia mesmo, o Ezio era um ídolo do Fluminense, até não era assim um craque, mas só que mediante um período de vacas bragas, né, que os anos 90 pro Fluminense, pelo amor de Deus. E ele ainda conseguiu se destacar, fazer nome no Fla-Flu, né, que o Flamengo é visto como o maior rival do Fluminense, né, vai deixar saudades e não só pros tricolores, mas também para todos os brasileiros que admiram, né, essas pessoas importantes que passam pelo futebol, escrevem seus nomes em grandes equipes. Como a gente bem diz, vai deixar saudade. E vai aí esse Minuto Bola de hoje dedicado ao Super Ezio, eterno ídolo tricolor. E assim finalizamos mais um Minuto Bola. Agradecemos a você, ouvinte, por ter acompanhado mais um programa. E no programa de amanhã volta o Brasileirão. Nós vamos falar sobre a 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Você conferiu o Minuto Bola nas companhias de Léo Rodrigues e Lorena Garcia. Na gravação de Mone Cristina, orientação e supervisão de Ezio Pessado. Programa Minuto Bola.